Que diz você dos profetas que hoje se dispuseram a arriscar a vida pela absoluta verdade do que afirmam? Eles não permitiriam assim erros de julgamento ou enganos, nem nos mínimos detalhes. Houve profetas assim. Eram homens ousados, seguros de onde procedia a fé que alimentavam, e fortes em sua crença. Existe um livro que, destemidamente, suculenta as declarações de tais homens. São conhecidos como profetas de Israel, e seus escritos têm sido miraculosamente preservados na Bíblia. Você é capaz de confiar nesses profetas antigos? Quais eram suas credenciais? No livro de Deuteronômio, no Velho Testamento, Moisés predisse que muitos profetas chegariam ao povo judeu, culminando no último e maior de todos, o Messias. Moisés antecipou um problema. Como um povo poderia saber que um profeta que se afirmasse porta-voz de Deus era verdadeiramente um profeta? Fizeram-lhe uma pergunta que ainda hoje se faz. E se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Deuteronômio 18, verso 21. Moisés deu a resposta, o verdadeiro teste de um profeta. Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. Deuteronômio 18, verso 22. Fracassar no teste, não se provando ser a pessoa um verdadeiro profeta, redundava em consequências bem graves. A única nota que se aceitava nesse exame era 10. Qualquer coisa menos do que isso condenaria o profeta à morte por apedrejamento, que era o gênero de pena capital naquela época. Diz um provérbio grego que quem faz as melhores conjecturas ou prognósticos, esse é o que é o melhor profeta. Se os profetas de Israel tivessem sido meros conjecturadores, teriam de arrostar as cruéis consequências disto: morte lenta e torturante, infligida por pedradas. Os profetas de Israel também faziam ver ao povo as causas e problemas daqueles dias. Isso jamais foi muito bem aceito. Os verdadeiros profetas nunca que esperassem conquistar o título de cidadão benemérito de seu país. Não somente faziam predições de curto prazo, que se cumpririam quando ainda vivessem, como também avançavam predições de longo prazo em torno de acontecimentos de futuro distante. Muitas vezes, eles próprios não compreendiam a significação de suas profecias. Muitas destas profecias, no entanto, são predições de acontecimentos históricos exatos que levaram ao fim da história como a conhecemos. A coisa que espanta os que têm estudado as escrituras proféticas é que aguardamos o cumprimento destas profecias em nossa época. Alguns dos acontecimentos futuros, preditos há centenas de anos, são como se estivéssemos lendo os jornais de hoje. Vamos examinar algumas profecias selecionadas da Bíblia, aplicando-lhes o teste da verdade. Jeremias, profeta de Israel, não era impreciso em suas predições. Disse ao povo de Judá, reino de Israel, seria invadido e destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Não foi profecia muito animadora, e Jeremias provavelmente não recebeu por ela uma ovação entusiástica da parte do povo. Disse que o rei Nabucodonosor destruiria o país e que este ficaria em desolação. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que seja objeto de espanto, de assobio, e de perpétuo opróbrio. Jeremias 25, verso 9. Não se prestava a acomodações, não falava sussurrando. Profetizou que a capital do país, Jerusalém,
seria destruída e que o povo perderia a capacidade de rir. Depois de apresentar esse quadro de desgraça, Jeremias predisse que os judeus sobreviventes seriam levados como escravos à Babilônia. E para rematar a complexidade desses vaticínios, disse que os israelitas seriam escravos babilônios durante precisamente 70 anos. E toda essa terra virá a ser uma desolação e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Jeremias 25, verso 11. Neste ponto, Jeremias teria ganho, provavelmente, num concurso que decidisse qual o homem com menos probabilidade de êxito em Israel. Com efeito, Pazur, um dos líderes religiosos da época, ficou furioso com ele a tal ponto que o feriu e o meteu no tronco. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Jeremias 20, verso 2. A arqueologia e a história antiga confirmam o cumprimento da profecia de Jeremias. Jerusalém foi destruída, Judá foi devastado e o seu povo levado cativo à Babilônia, onde permaneceu por 70 anos. Por que o povo judeu conservou as mensagens de Jeremias? As mensagens que vaticinavam a derrota deles e seu cativeiro eram uma acusação contra esse povo. Foi porque Jeremias passou no teste de profeta estabelecido por Moisés. Desprezado como ele era pelos seus contemporâneos, estes não ousariam destruir o que acreditavam que eram palavras de Deus. Jeremias foi portador de notícias tristes ao ponto de, até hoje, quando falamos em queixas e lamentos, chamarmos-los Jeremíadas. Deus abençoe sempre sua vida. Em nome de Jesus.